Boa tarde, boa noite, bom dia, amigos, ouvintes, espectadores do programa Diálogos Acadêmicos. Estou aqui com o Márcio Forte para mais um Diálogos Acadêmicos da editora D3 Educacional, em parceria com a plataforma Multipolar. Hoje com um assunto determinante, importante, e bastante atualizado dentro das questões da geopolítica que nós tanto debatemos aqui. O que sucede em Gaza? Uma abordagem multidimensional através de uma retrospectiva histórica, onde o Márcio Forte vai estar aqui abordando e trazendo essas questões históricas com essas retrospectivas para que a gente possa compreender e entender o que sucede em Gaza. Um assunto extremamente complexo, polêmico, mas, acima de tudo, histórico. E se é histórico, nós estamos aqui para trazer a melhor compreensão possível dessa temática tão importante para o mundo atual, assim como tão importante para o futuro da própria humanidade. Não é isso, Márcio Forte? Estamos aqui novamente para mais um Diálogos Acadêmicos. O que sucede em Gaza? Com você, então, Márcio Forte, começando sua abordagem, a gente vai dialogando aqui. Sim, claro. Exatamente como você frisou, é importantíssimo entender as dinâmicas das conjunturas geopolíticas atuais sem fazer uma abordagem multidimensional através de uma retrospectiva histórica. É um assunto altamente complexo, polêmico, mas para que nós possamos chegar o mais próximo possível da realidade dos acontecimentos conjunturais, geopolíticos, geoestratégicos do mundo, das grandes potências, é impossível sem entender as dinâmicas históricas, pelo menos na história contemporânea que marca a criação do Estado de Israel moderno e essa luta dos palestinos por, pelo menos, um reconhecimento do Estado soberano no direito internacional público. É isso aí, Dodge. Vamos ao início. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês aqui na D3 Educacional. Perfeitamente. Vamos iniciar, começando aí com a sua abordagem. Há muito que se fala, né, dessa questão da Palestina e Israel, né? E aí tem uma retrospectiva histórica que é muito importante para compreender o que de fato sucede ali. E aí, Márcio Forte, nós esperamos, então, começando aí com a sua abordagem, e a gente vai dialogando aqui para que a gente traga a melhor compreensão desse tema que é tão interessante aí para a compreensão da questão e da própria geopolítica, né? Então, vamos aí aos antecedentes históricos que você traz para nos apresentar. Passo a palavra para você, Márcio Forte. Exatamente, professor, obrigado pela oportunidade novamente. Então, como nós frisamos, é impossível entender sem a gente nos mergulharmos nesses antecedentes históricos. Então, nós vamos começar aqui com 4 antecedentes históricos, vamos abordar cada um aos detalhes. O primeiro é de 1881 até 1897, que é o embrião do movimento sionista internacional, que vai formar o rosto institucional para que depois o mundo tenha a consumação do Estado do Israel moderno. Em 1907, tem um relatório imperial do Conselho Institucional Estatal Inglês, que também é conhecido como o relatório Henry Campbell-Bannerman. Em 1916, tem o Acordo Sykes-Picot-Sazonov, e em 17, a Declaração Balfour, que foram 2 componentes importantíssimos que pavimentaram o caminho para a criação e ao estabelecimento do Estado de Israel moderno. Então, nós vamos abordar toda essa trajetória histórica para depois entender o que realmente está sucedendo em Gaza nas conjunturas dinâmicas das relações internacionais contemporâneas. Só vou pedir para você falar se já está aqui no terceiro slide o movimento sionista internacional, em roxo. Sim, perfeito. E está sim, okay. Movimento Sionista Internacional. Nós temos um embrião, que é conhecido também na literatura como o proto-sionismo, entre 1881 até 1896, que é a formação do
primeiro movimento sionista e até o primeiro congresso. Então, no século XIX é um século que foi vivenciado pela Primavera dos Povos, que também é conhecido como os nacionalismos da primeira geração, que rompeu a ordem institucional geopolítica que tinha sido instituída no Congresso de Viena de 1815. Então, essas unificações tardias da Alemanha, da Itália principalmente, mas também da Romênia, da Sérvia, da Bulgária e da Grécia, acabam rompendo essa ordem geopolítica institucional que havia sido instituída no Congresso de Viena de 1815, e este nacionalismo romântico também acaba influenciando certas aglomerações étnicas hazaras da etnia judia no leste europeu, que não se sentiam, que não compartilhavam o sentimento de pertencimento aos países que eles estavam vivendo, principalmente no caso da Romênia, Hungria, no Império Russo e também na Polônia e também na Alemanha Oriental. E aí veio essas influências desse nacionalismo romântico, e aí nós tivemos a formação de alguns movimentos sionistas precoces, que é conhecido como proto-sionismo, e o primeiro deles se dá cabo na região de Odessa, que é, como está aqui no quarto quadrado, o Hovenei Sion, que significa os amantes de Sion, que é o primeiro movimento que desenvolveu e implementou as ideias do sionismo contemporâneo. O artífice desse movimento é o médico hazar em etnia e em religião judia Leon Pinkham, que plantou as sementes ideológicas do amor ao Sião em seu livro Autoemancipação, que depois influenciou, somado ao caso Dreyfus, o advogado Theodor Herzl, que vivia abaixo do auspício do então Império Austro-Húngaro, e aí esses dois movimentos pavimentaram o caminho para o embrião ideológico do que se converteria no sionismo institucional teórico. E essa região que floresceu este movimento precursor, que é Odessa, que é uma cidade que é muito vinculada também, além da Rússia, com o mapa etnográfico romeno, que abarcava na era medieval, que foi o extinto Reino da Hazária, que foi uma entidade política relevante na história da Europa medieval, entre 618 até 1048. Então, essa população é etnicamente házara, e grande parte dos movimentos juvenis sionistas foram criados precisamente na Europa Oriental e Central, na transição entre os séculos XIX e XX, totalmente influenciados por esse nacionalismo romântico que era auge na época, que influenciou muito dessas populações que não se sentiam um sentido de pertencimento aos países que estavam vivendo. Vamos para o próximo slide aqui. Acredito que já mudou. Então, os grupos sionistas na Europa Central e no Leste, como eu falei, o primeiro deles, o precursor, foi o Hovenei Sion, do médico Leon Pinkham, na região de Odessa, em 1881. Depois nós tivemos o movimento de Ludwig Ledger-Romeweg na cidade de Varsóvia, na Polônia, em 1884. Na Alemanha, um pouquinho depois, já no século XX, em 1912, na conjuntura geopolítica já das grandes guerras balcânicas e antecessor do que tinha sido a Primeira Guerra Mundial, o movimento Blau-Aus. E depois, na mesma época, na Polônia, tem o movimento Hashomer-Hatzer, que o líder é Józef Trump-Porter. Esses movimentos são importantes para conseguir fundos, financiamento para a compra de terras e para a migração desses judeus do leste europeu e também da região central, na Alemanha, na Hungria, na Áustria. Então, são populações askenazes e hazaras que não são mizrahis ou sefarditas, que compõem as 4 principais etnias do judaísmo. Então, é uma outra composição étnica diferente dos judeus da Ásia Ocidental e também da região da Península Ibérica e também da região da Itália. Vamos para o próximo slide aqui. Nessa época, tivemos uma série de conferências e eventos sionistas, como a Conferência de Katowice, na Polônia, em 1884, ou seja, essas composições, essas organizações
orquestravam uma série de conferências, de eventos. Essa na Polônia foi capitaneada pelo Hászaro Hernan Shapira, que propôs a criação de fundo para a compra de terras, de territórios na região da Palestina, o que mais tarde se converteria no Fundo Nacional Judaico. 3 anos depois, a Conferência de Druzhk, no sul da Rússia, teve um choque, um antagonismo entre jovens líderes mais laicos, como, por exemplo, o Dizengoff e o Uishikin, e outros com tendências um pouquinho mais religiosas, confessionais, que naquela época teve a liderança do rabino Samuel Mohalliver. A terceira conferência, a influência confessional se fortaleceu até a adesão da organização da facção de Moshe, que reverteu a tendência do Congresso a favor de uma maioria mais ilustrada e laica, e, ao longo dos anos, uma vertente um pouquinho mais confessional se prevaleceu nessas conferências e nesses eventos que se deram a cabo. Foram realizadas uma série de atividades, como, por exemplo, o resgate da língua hebraica, que por milênios foi meramente uma língua litúrgica, então teve toda uma retórica de um renascimento linguístico, para que depois, quando criasse o Estado, essa seria a língua interétnica, por assim dizer. E em 1890, no final do século XIX, com a aprovação do governo russo, criaram uma associação para assistência aos camponeses artesãos házaros na Síria e na Palestina, que organizou as atividades do movimento sionista em toda a Rússia. Então, como uma estratégia de apaziguar as tensões que tinham com um certo setor na estrutura do Estado russo, que era totalmente antagônico a essa etnia, se deu a cabo um certo favorecimento para essa migração, tentando expulsar eles do território russo. Isso também aconteceu na Romênia com os legionários, também aconteceu na Alemanha, no caso do Acordo Havará, em 1933. Então, foi algo que aconteceu com uma certa constância nos países europeus. E aí se deu a cabo, nessas regiões da Palestina, o estabelecimento de assentamentos agrícolas, que são os famosos kibbutz, e foi o processo de edificação das cidades, como, por exemplo, de Rehovot, Hadera, Havardem e outras, e aí se deu a cabo os primeiros enfrentamentos, os choques com os árabes locais que viviam há milênios nestes territórios, porque não era uma terra sem povo para um povo sem terra, como estabelece a retórica sionista e a frase de Golda Meir, como veremos ao longo dessa transmissão. Aqui nós temos, por exemplo, o primeiro Congresso Sionista de 1897, em Basel, na Suíça. Aqui temos uma imagem dos delegados nessa ocasião, nessa reunião, que foi liderada nessa reunião, nesse congresso, pelo advogado austro-húngaro Theodor Heuss. É importante frisar que até mais ou menos o 7º Congresso Sionista ainda estavam na dúvida aonde seria o Estado de Israel moderno. Uma série de propostas foram sugeridas, e uma delas foi o esquema de Uganda, uma proposta de colônia sionista no que hoje faz parte do Quênia, mas era uma parte fronteiriça entre Uganda e Quênia, e o Theodor Heuss apresentou essa proposta, que causou uma grande divisão entre os delegados nesses 6 primeiros congressos sionistas. O 6º foi realizado na Basileia, na Suíça, em 25 de agosto de 1905. Na verdade, aqui está errado, mas foi em 1905. E apenas no 7º congresso, em 1907, eles abandonaram a ideia de confeccionar esse Estado de Israel moderno que não fosse no território da Palestina. Aqui nós temos o esquema Uganda melhor retratado, seria na região fronteiriça entre Uganda e Quênia, que foi, assim como Chipre, e o caso da Hungria, e também o caso da Patagônia, assim também como o sul da Ucrânia, as regiões que tiveram mais força em todos os projetos que foram apresentados. Aqui nós temos todos os projetos que foram apresentados, lugares sugeridos e cogitados para a implementação
desse Estado de Israel moderno, que poderia ser em Uganda, na ilha do Chipre, que sempre foi, até nossos dias, um caso de um protetorado inglês, porque a ingerência inglesa é muito forte ainda desde 1878, quando deu-se a cabo o Acordo de Berlim, que separou mais ou menos da Grécia essa ilha chipriota. A Patagônia também foi cogitada, uma pequena região oriental na Rússia. A Hungria também foi cogitada, porque era o centro de muitos congressos e movimentos sionistas naquela época. A Áustria, a Hungria, a Romênia, essa região, a Polônia, essa região central da Europa, esse vínculo com a Europa do Leste, o sul da Ucrânia, que também era uma região muito relevante, espiritualmente falando, para os cázaros que viam um certo resgate histórico do reino da Hazária, que é a pátria ancestral de muitos desses judeus, e também cogitou Madagascar, que é uma ilha na África, Seychelles, um arquipélago também africano, e a Sibéria também foi cogitado, por incrível que possa ser. Todas essas regiões foram cogitadas nesses congressos, nessas reuniões, entre 1897 e 1907, quando foi abandonado todas essas hipóteses, e aí já deu o passo e pavimentou o caminho para ser realmente no Estado de Israel moderno, o que foi comprovado por esse relatório imperial que nós vamos ver ao longo desta transmissão. Então, após esses congressos, essas atividades de financiação da compra de terras, se desenvolveu 3 fenômenos relevantes no estabelecimento do Estado de Israel moderno, que foi o relatório imperial, que teve como protagonista Heine Campbell Bannerman, que era do governo inglês, o Acordo Sykes-Picot-Sazonov, que foi a profanação da Ásia Ocidental, que estava como égida do Império Otomano, que depois caiu nas mãos dos franceses e dos ingleses principalmente, e depois, um ano depois, a Declaração Balfour, que aí sim pavimentou o caminho realmente para o estabelecimento do Estado de Israel moderno. Aqui nós temos mais a profundidade o relatório imperial de Heine Campbell Bannerman, de 1907, que é importantíssimo isso aqui, porque isso nos dá uma evidência, as razões pelas quais foi criado o Estado de Israel moderno, que tem muito vínculo também com os interesses geoestratégicos da anglófona, dizer, do eixo Warsaw-Londres, ainda com muito protagonismo geopolítico, principalmente da Inglaterra naquela época. Então, isso foi revelado pelo artigo de alguns jornalistas, como o Nasser Ibrahim e o Bihem Mitri, que intitularam A Inglaterra planejou Israel em 1907 para destruir a nação árabe, a unificação do que eles consideravam um resgate do que era o Biladeshano, o conceito de uma grande Síria, que abarcasse também a região da Palestina, da Jordânia, do Líbano, que ainda compartilha muitos elementos aglutinantes, uma cultura comum, uma idiosincrásia, um grande espaço territorial arábico, mas também com elementos cristãos, inclusive judeus. Então, era uma estratégia interessante de criar um grande espaço territorial. Aqui nós temos, entre aspas, há povos que controlam vastos territórios repletos de recursos manifestos e ocultos que dominam as interações de rotas mundiais, cujas terras representam berços de civilizações e religiões. Esse povo possui a mesma fé, idioma, história e as mesmas aspirações. Não há barreiras naturais que podem isolar essas pessoas uma das outras. Se por casualidade essa nação fosse unificada em um só estado, então tomaria o destino do mundo em suas mãos, podendo separar a Europa do resto do mundo. Tomando essas considerações seriamente, se deve consumar um corpo estranho nessa nação para prevenir a convergência de suas asas de tal maneira que possa esgotar seus poderes em guerras intermináveis. Isso poderia também servir como um trampolim para que o Ocidente obtenha suas condições e objetivos. Isso acabaria sendo confirmado nessa
em 5 de dezembro de 1905 e 3 de abril de 1908, em informações que foram confirmadas pelo relatório de 1907 de Henry Campbell-Bannerman, que era um político escocês, sendo o primeiro-ministro do Reino Unido pelo Partido Liberal. Aqui nós temos, por exemplo, o imperialismo britânico clamou por formar um comitê superior de 7 países europeus. O relatório apresentado em 1907 a esse personagem enfatizou que os países árabes e os povos árabes muçulmanos que viviam nas fronteiras que delimitavam o Império Otomano representavam uma ameaça muito real para os países europeus, recomendando as seguintes ações: promover a desintegração, balcanização, divisão e separação na região, estabelecer entidades políticas artificiais que estariam sob a autoridade dos países imperialistas, combater qualquer desejo de unidade, seja intelectual, religiosa, étnica, nacional, que possuam respaldo histórico, tomando medidas práticas para dividir os habitantes da região, e para obter tudo isso, propôs que estabelecesse um corpo estranho, dizer, um Estado colchão, tapão, na Palestina, por uma forte presença estrangeira hostil aos seus vizinhos e amigos, aos países europeus e seus interesses. Aqui nós vemos claramente o objetivo geoestratégico da Inglaterra de desmantelar a unidade da Grande Síria, criando um corpo estranho na região, com europeus que foram destinados a essa zona, nos assentamentos agrícolas, os kibbutz, e aí para ser uma espécie de uma fortaleza geoestratégica da anglósfera estacionada na Ásia Ocidental. E isso também foi confirmado por muitos políticos estadunidenses, como, por exemplo, o filho do ex-presidente Kennedy recentemente, que ele afirmou que esse Estado configura um porta-aviões dos Estados Unidos incrustado na região da Ásia Ocidental. Nós temos aqui um elemento importantíssimo, que é o panseparatismo, que foi criado nessas conjunturas no Sykes-Picot-Sazonov, que criou todos esses países artificiais, que é uma receita que ainda está em prática. Ele acaba diminuindo a soberania, debilita o protagonismo geopolítico de muitos atores estatais e reduzem as suas profundidades geoestratégicas. Precisamente por essa razão que nós vemos uma série de processos de balcanização desenfreados que não se remonta meramente aos Balcãs, com o processo de desmantelamento da ex-Yugoslávia e também da Sérvia histórica, mas também nós podemos remontar ao processo de desmantelamento do México iturbidista, com as fragmentações das repúblicas da América Central, o desmantelamento de todos os grandes espaços territoriais da nossa América Latina, como, por exemplo, a Grande Colômbia, o fracasso na Grande Somália. Nós temos no mundo uma série de processos de separatismo desenfreados, e isso é muitas vezes estimulado por grandes poderes hegemônicos, para diminuir e desmantelar uma soberania plena, uma profundidade geoestratégica. Isso nós vemos em todo o mundo, e não é uma exceção a região da Ásia Ocidental. Como eu falei antes, o relatório foi ocultado por 4 décadas e teve que aparecer um escritor egípcio para descobrir, confirmar e relevar esse relatório, que continha essa relevante informação ao mundo, dos interesses por trás desse processo de financiação e favorecimento de uma certa camada inglesa para o estabelecimento do Estado de Israel moderno. Na verdade, as evidências vão além desta obra de Haikal. Muito mais condenáveis são os minutos nessa conferência colonial de 1907, mais tarde chamada de Conferência Imperial e também Colonial, que foi precisamente presidida por esse ministro inglês naquela época. Aqui nós temos, como a gente já abordou na nossa última transmissão, o acordo Sykes-Picot-Sazonov, que foi essa repartição das áreas que estavam baixo a tutela da Turquia Otomana na Ásia Ocidental, no contexto geopolítico da Primeira Guerra Mundial,
que acabou nas mãos dos franceses e dos ingleses principalmente. Os russos que estavam originalmente nesse acordo, não é à toa que chama Sykes-Picot-Sazonov, não foram atendidos precisamente pelo advento da Revolução um ano depois. E após o desmoronamento do Império Otomano, a República da Turquia se consolida meramente no núcleo ultraduro do Império, porque o núcleo duro do Império também aglutinava os árabes. Era o núcleo duro do Império, a região da Anatólia e também a região dos árabes e dos curdos, porque eles compartilhavam a religião islâmica sunita. Então, o núcleo ultra duro do Império foi mantido pela Turquia, a região intacta da Anatólia interior. Nós temos uma repartição da Ásia Ocidental que estava sob controle otomano entre os ingleses e os franceses, eu já falei isso. E nessa época temos a criação de uma série de estados artificiais que não tinham respaldo histórico. O desejo por trás dos ingleses de financiar esses movimentos arábicos era uma criação de um grande Estado árabe unificado, na Península Arábica e outro um pouquinho mais ao norte, no Levante, seria a Grande Síria, e outro seria mais ou menos uma espécie de uma Arábia Saudita. Isso não foi respeitado pelos ingleses e também pelos franceses. E essas divisões artificiais e novas fronteiras abriram caminho para a possibilidade de criar o Estado de Israel moderno, como vislumbra o movimento sionista internacional, que vem desde 1896, naquele congresso que nós falamos anteriormente, e essas aspirações sionistas vão crescendo pouco a pouco, que se remonta desde 1881, naquele grupo em Odessa dos Amantes de Sion, e isso é ratificado pelos interesses geoestratégicos ingleses nesse acordo imperial de 1907, como eu frisei agora anteriormente. Aqui nós temos muito claramente o acordo Sykes-Picot-Sazonov de 15 e 16, com as repartições, a influência francesa em azul, a inglesa em vermelho e a russa em verde. Os russos depois não iam entrar nessa repartição pelos elementos da Revolução de 17. Aqui nós temos também as áreas com as respectivas influências do acordo Sykes-Picot-Sazonov de 1916. Vocês podem observar aqui as áreas de influência francesa em azul, aqui e em vermelho a inglesa, a russa em amarelo e a italiana também em verde, porque a Itália também entrou no acordo Sykes-Picot-Sazonov e depois nós vamos ver em breve que também nessas conjunturas também teve o acordo de Sèvres, porque após a Primeira Guerra Mundial nós tivemos dois enfrentamentos bélicos, um entre a Romênia e a Hungria em 19 e entre 19 e 22 entre a Grécia e a Turquia. A Turquia, que é derrotada na Primeira Guerra Mundial, ela não aceita perder muitos territórios, e aí tem um movimento encabeçado pelo pai dos turcos, o Atatürk, Mustafa Atatürk, e ele reconquista muitos territórios, e o acordo de Sèvres nunca é posto em prática, e depois temos o Tratado de Louisiana, como veremos aqui, mas a Itália tinha essas partes de influência que não seriam ratificadas precisamente por essa negativa turca de aceitar essas imposições pela derrota na Primeira Guerra Mundial. Aqui nós temos como seria o acordo de Sèvres. O Kurdistão seria um estado independente. Nós temos aqui a fronteira com o que é hoje o Irã, a Pérsia, a zona do Mandato Britânico no sul, a zona aqui amarela dos franceses, mas a Turquia rejeita isso e nunca é posto em prática o Tratado de Sèvres, precisamente por esse movimento kemalista que ganha a guerra contra os gregos, contra os armênios, contra também os italianos e os franceses. Aí a Turquia reconquista parte do seu território, não todo, mas grande parte das áreas
limítrofes com esse núcleo ultra duro do Império, a Turquia consegue reconquistar, como, por exemplo, a Trácia e algumas regiões na Anatólia Oriental. Outro elemento que é importantíssimo para entender o que é o Estado de Israel moderno é a Declaração Balfour de 1917, mais precisamente de 2 de novembro, que é uma solicitação do secretário britânico dos Assuntos Estrangeiros, Arthur James Balfour, que foi dirigida ao Lionel Rothschild, que é o Barão de Rothschild, líder da comunidade sionista da Inglaterra, para ser transmitida à Federação Sionista da Grã-Bretanha, e se refere à intenção do governo inglês de facilitar o estabelecimento de um lar nacional judeu na Palestina, caso a Inglaterra conseguisse derrotar o Império Otomano, que até então dominava essa vasta região. Isso se dá a cabo, os ingleses e os franceses conseguem derrotar os turcos no big picture, no grande jogo da geopolítica internacional, embora os turcos conquistem parte dos seus territórios, mas apenas o núcleo ultra duro do Império, nas zonas do que era a região dos árabes, fica o lar para os ingleses e os franceses, e aí eles criam ou pavimenta o caminho para o estabelecimento do Estado de Israel moderno, que se dá a cabo algumas décadas depois. Aqui nós temos a relevância geopolítica desse elemento, que são 67 palavras escritas em uma folha de papel que representam um antes e depois, porque isso foi realmente o que deu passo e uma direção para o estabelecimento do Estado de Israel moderno. É um documento no qual o governo de uma grande potência, no caso a Inglaterra, que era naquela época ainda o hegemon, naquela época, respalda pela primeira vez e de uma maneira totalmente formal o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Antes isso nunca havia acontecido, apenas havia acontecido certos congressos, reuniões, mas esta foi um parte-águas, um antes e depois, para o processo de construção do Estado de Israel moderno. Esse documento, então, simboliza a pedra fundamental do Estado de Israel moderno como entidade política para os judeus e, ao mesmo tempo, uma grande traição na visão dos palestinos, que nunca iam aceitar isso de mãos atadas. Isso aparece nos livros escolares israelenses e os palestinos sempre rejeitaram este acontecimento. Aqui nós temos, após essa fase dos grupos sionistas na Europa Oriental, esses congressos, essas reuniões, que eu frisei anteriormente, e também esses acontecimentos mundiais, como, por exemplo, o relatório de 1907, o Sykes-Picot-Sassanov, que foi essa repartição entre os ingleses e os franceses principalmente, e depois essa Declaração Balfour, nós tivemos entre 20 e 48 uma violência de alguns grupos paramilitares sionistas na região da Palestina e também no mundo. Nós tivemos a ação de 4 principais grupos, o Haganah, o Irgun, o Lehi e o Palmaj. Um desses acontecimentos foi aqui o ataque contra o hotel King David em 46, que foi um ano muito mortífero nessa conjuntura dessa violência política sionista, e aqui nós temos alguns poucos exemplos dessa cronologia, desse terrorismo institucional que se deu a cabo nesse conjunto paramilitar. Aqui nós temos alguns exemplos. Bombas foram deixadas em mercados de vegetais em Jerusalém, alguns deles feriram 28 pessoas. Não vou listar todos, apenas estou aqui retratando alguns casos. Talvez o mais emblemático realmente é o ataque à bomba na sede da administração britânica do Hotel King David, que deixou 91 pessoas. Isso foi em 26 de julho de 46, que foi um ano altamente mortífero, como vemos aqui em cima. Também teve
cartas bombas enviadas pelo Lehi a autoridades britânicas, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Elliot Bevin. Também temos o caso peculiar do Menachem Begin, que, por exemplo, que foi o autor e o mentor ideológico do atentado nesse hotel, que depois se tornou o herói no Estado de Israel moderno. Ele teve um funeral de Estado e foi reverenciado em uma série de ocasiões oficiais. Aqui nós temos a foto dele antes e depois da prisão que aconteceu. E também outros dois casos mais particulares foi a embaixada inglesa na Roma, que também foi altamente bombardeada. Foi um outro caso muito peculiar. E também, por incrível que pareça ser, também tentaram matar o presidente estadunidense Truman. Então, foram os casos mais emblemáticos que impactaram profundamente naquela época. Também teve o ataque ao hotel Semiramis, perpetrado pelo Haganah. Então, aqui foram alguns elementos, eu não vou passar por todos. Aqui nós temos a cronologia da agressão sionista, precisamente no hotel. E depois, quer dizer, aqui foi o funeral do conde von Bernadette, que era um membro da ONU, que acabou sendo assassinado em 17 de setembro de 1948. O Lehi acabou assassinando o mediador das Nações Unidas, Volker Bernadette, acusado por essa agremiação de uma postura muito, muito proábil durante os processos de cessar-fogo. Já vamos entrar agora aqui nas conjunturas mais territoriais. Naquela época se dá a cabo o plano de partição da ONU para este território que estava... Macito, antes de entrar aí no plano da participação da ONU, eu tenho uma questão para ficar mais claro, né, toda essa sua abordagem, começando na divisão lá dos delegados, né, que você inicia com a divisão dos delegados, posteriormente você fala das compras de terras, e esse movimento sionista que vai se articulando durante esse processo todo, para depois ter a entrada da Inglaterra contribuindo para essa manifestação do Estado de Israel. Eu acho que, para ficar claro, seria interessante você falar um pouco sobre essa divisão. Ela permitiu, nessa divisão, setores da divisão ficaram com as compras de terras, outro setor ficou com o Estado de Israel na Palestina, com apoio da Inglaterra, porque você citou também várias possibilidades do Estado de Israel em outros territórios, que não foram aceitos, evidentemente. Construindo tudo isso, a divisão dos delegados, lá no começo, foi fundamental para chegar no movimento sionista, atacando com as bombas, tal, pelos atos terroristas. Eu queria que você destrinchasse um pouco melhor isso, para ficar mais claro se houve, nesse racha dos delegados, uma posição de vamos pelos caminhos das leis legais até chegar ao Estado, e o outro lado, vamos pelo avanço da articulação, da violência, da conquista à força e por aí vai. É essa divisão que acontece para surgir o movimento sionista? Sim, na verdade, desde aquela época foi ganhando um pouquinho mais de força, de proeminência, a facção dos rabinos mais com
concepção mais confessional, desse resgate dessa mitologia ancestral, a fação do Davi Ben-Gurion e também do Jabotinsky foi crucial para que saísse dessa visão mais um pouquinho mais materialista, um pouquinho mais desvinculado com a religião da Palestina. E esses dois personagens, embora eles tivessem estratégias diferentes para essa compra e esse processo de desmantelamento dos palestinos do seu território ancestral também, os dois compartilhavam que a ação violenta era plausível e era altamente conveniente, porque eles sabiam que eles não iam ter nenhuma força para repelir e que eles teriam o respaldo das grandes corporações financeiras. Por quê? Porque eles já tinham a benção de grandes redes de banqueiros internacionais que vinham precisamente desde a Declaração Balfour de 1917. Então, por esses acontecimentos, embora eles tivessem estratégias diferentes, o Davi Ben-Gurion e o Jabotinsky, eles não tinham nenhum escrúpulos em por exemplo, recorrer a atos altamente barbáricos, como, por exemplo, o despojo cruento de quase 1 milhão de pessoas no ano de 1947-8, que foi para os palestinos, na historiografia palestina, considerado a Nakba, que é a catástrofe. Então, eles não tinham nenhuma consideração humana, embora Davi Ben-Gurion e Jabotinsky tinham estratégias diferentes para pôr em prática esse projeto de expansionismo desenfreado que nós vemos até os nossos dias. Perfeito, acho que agora ficou mais claro, né? Essa divisão foi crucial e o avanço, né, do sionismo pela questão aí de entender que não haveria resistência suficiente, né, para que ele não pudesse avançar. E fora isso, o patrocínio aí dos estados ricos, né, que manteve essa articulação toda para chegar onde chegamos. Então, agora vamos começar aí, destrinchar na sua exposição esse plano de participação da ONU para o território palestino. Aí está a questão fundamental, além da violência anterior que você citou, né, dessa expansão violenta, mas essa participação da ONU, nesse momento aí, foi histórico para a fundação da Palestina. Acho que é por aí que você vai desenvolver agora, não é isso? Sim, exatamente, Dodge. Aqui nós temos um mapa que foi o plano de partição da ONU para o território palestino. E em 47, essa área em amarelo seria o Estado da Palestina, o Estado árabe, e o Estado em color laranja seria o Estado de Israel moderno, que aqui está escrito como Estado judeu, conformado pelos Askenazes, pelos Házaros e também pelos Mizrahis locais e alguns grupos de sefardistas que compõem as 4 principais etnias que professam a religião judaica. Então, este era o plano original da ONU, mas, obviamente, os palestinos não aceitaram, porque imagina você que vai aceitar, alguém vai para a sua casa e tem que dividir a sua casa. Então, eles viviam nesse território fazia milênios, e alguns desses judeus, eles não eram herdeiros do que foi o Estado de Israel bíblico, então tem aí uma série de polêmicas se eles estão de acordo, são sustentados pela lei do retorno. Então, esse foi o plano que foi negado pelos palestinos, e aí se dá a cabo a primeira guerra entre o primeiro choque bélico
Mas antes, é importantíssimo mencionar algumas coisas. Aqui nós temos um ano que é um parte-água na história do Levante, que é a criação do Estado de Israel moderno, que nós temos um choque de narrativas entre dois discursos historiográficos. Para os israelenses, é a guerra de independência de Israel, que vem desde lá desses grupos paramilitares que nós vimos, mas para os palestinos, isto é a Nakba, que representa catástrofe ou desastre. Davi Ben-Gurion, que eu frisei anteriormente, declarou, em maio daquele ano, nós devemos usar o terror, assassinatos, intimidação, confiscação de terras e cortar todos os serviços sociais para livrar a Galileia, o que eles consideram ser a parte da Cisjordânia, de sua população árabe. Morte de milhares de pessoas e promoção de uma limpeza étnica, o que é genocídio, e remoção de mais de 700 mil pessoas, que foi esse processo que se deu a cabo entre 47 e 49. Ou seja, 48, para que surgisse o Estado de Israel moderno, um componente foi de suma importância. A combatividade associada ao extremo terrorismo que foi conduzido por esse movimento, pelos 4 grupos que nós falamos, o Palmaj, o Irgun, o Lehi e o Haganá. Os ingleses bateram em retirada de Jerusalém e aproximadamente 700 mil árabes perderam suas casas e eles acabaram se tornando do dia para a noite refugiados em um desastre conhecido pela historiografia árabe, como nós falamos anteriormente, a Nakba, sendo o termo que designa este êxodo dos palestinos na região, nesse ano trágico para os palestinos, que foi 1948. Aqui nós temos uma polêmica que se dá cabo na literatura e nos debates, se foi um consenso entre as nações a criação do Estado de Israel moderno ou se foi pressões, chantagens e terrorismo. Alguns abordam que a incapacidade inglesa em fazer frente aos ataques terroristas desses 4 grupos que nós abordamos, fator associado à liderança política e paramilitar do Davi Ben-Gurion, forçou os ingleses a retirarem da região e conceder aos sionistas um Estado na região, ao terminar o mandato britânico na Palestina. Isso se deu a cabo ancorado na Resolução 181 da ONU, referente ao plano de partição deste território para a constituição de 2 estados, um árabe e um sionista. Portanto, nós aqui podemos afirmar que o Estado de Israel moderno passou longe de ser realmente construído por um consenso entre nações, porque ao longo desses 28 anos teve pressões, chantagens, muitos atos altamente barbáricos, o que foge dessa retórica de que foi um consenso entre nações que decretou o Estado de Israel moderno, até porque muitos países da nossa região, da América, não votaram a favor, como, por exemplo, o México e Chile. O México não votou, e o Chile votou contra a criação do Estado de Israel moderno, só para dar 2 exemplos de países altamente importantes na nossa América Latina. Nós temos aqui agora, como resultado dessa partição da ONU para o território palestino, nós temos a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que é de 1948. Em julho, se dá a Operação Dani, quando as tropas israelenses tomam muitas cidades, e isso fica famoso, é um caso de inflexão nessa guerra, que causa um dos principais deslocamentos massivos, onde 100 mil pessoas, entre 50 e 100 mil pessoas, mais ou menos, fogem dessas cidades. A Palestina praticamente desaparece do mapa. Israel ocupa 72% aproximadamente, em comparação ao que a ONU havia estabelecido para o seu território. E ao final desse processo, 70 mil civis palestinos são obrigados a refugiar nos países vizinhos, como, por exemplo, a Jordânia, que também é criada nesse período, o Líbano ao norte, a região do Sinai, a península do Sinai mais ao sul. Então, e na Síria também
tem muitos assentamentos dos palestinos na região, na fronteira com a Síria. Depois, nós teríamos a Guerra dos 6 Dias, que foi a segunda, onde esses estados árabes tentam reconquistar esses territórios. Por exemplo, o Egito tenta reconquistar a Península do Sinai, a Síria tenta reconquistar também as colinas de Golã, o Líbano, as fazendas de Shabá, e a Jordânia parte da Cisjordânia. Eles acabam estabelecendo uma série de coalizões militares, os jordanianos junto com os egípcios, também com os libaneses e os sírios, com um certo respaldo por fora dos iraquianos. Então eles conseguem ter uma certa coesão militar bélica, mas eles acabam fracassando porque nessa guerra tem um forte respaldo, principalmente dos países da anglósfera, dizer, desse eixo Washington-Londres para os israelenses, e eles acabam vacilando na sua tentativa irredentícia de reconquistar esses territórios ocupados. Em 73 se acaba a Guerra do Yom Kippur, que é a terceira guerra árabe-israelense. Novamente tem uma derrota dos países árabes e mais ocupação territorial do Estado de Israel moderno, que avança mais em direção às colinas de Golã, onde tem toda a capacidade hidráulica aquífera da Síria, as regiões das fazendas de Shabá no sul do Líbano, aumentam uma presença na altamente geoestratégica Península do Sinai, no Egito, e também ocupa grande parte do que é a Cisjordânia histórica, e aí ocupam realmente o domínio territorial sobre o Muro das Lamentações. Aqui nós temos, depois, entre 78 e 82, as invasões ao sul do Líbano, e com os famosos massacres de Shatiba, de Litani em 78, e aí começa realmente no imaginário coletivo mundial que Israel está buscando uma espécie de um grande Israel, o que remonta a alguns documentos que foram resgatados, que vêm desde 1918, naqueles grupos paramilitares, de estabelecer o que é entre o Nilo e o Eufrates. Tanto que alguns sustentam a tese que a bandeira do Estado de Israel moderno, essas duas franjas horizontais azuis, representam o Nilo e o Eufrates, que são as terras que eles reivindicam como que seria o plano Yunon, o grande Israel. É precisamente nessa conjuntura, na invasão do Líbano de 82, que nasce o grupo Hezbollah ao sul do Líbano, de uma concepção xiita, que é um grupo que tem uma forte incursão social dentro da estrutura social e partidária libanesa, tanto que grandes concentrações desse grupo também é composta por, não por islâmicos xiitas, mas também por vertentes ortodoxa do cristianismo e também por católicos. E aqui nós temos o mapa clássico que muita gente conhece, que é a territorialidade desde 46 até 2005. Aqui nós temos esses assentamentos que vão crescendo ao longo da história, e é inegável por esses mapas, embora a retórica solucionista tente desmerecer esse mapa, é inegável o desplaçamento massivo de terras e o processo de expansionismo territorial, o que fortalece a crença que eles estão em busca desse plano Yunon, que é a grande Israel. Aqui nós temos, nós também podemos abordar o big picture da geopolítica mundial, algumas agressões sionistas contra a nossa maiúscula América, o assassinato ao pai da pesquisa nuclear brasileira, que foi o José Alberto Albano de Amarante, por envenenamento radioativo,
e o físico nuclear morreu com leucemia apenas em 10 dias. A empresa estatal israelense Mokorot está tentando privatizar o setor aquífero mexicano. O Plano Andina na Argentina, que é uma espécie de análoga ao que é o Plano Yunon para o Estado de Israel, pero isso no sul da Argentina, na região da Patagônia, sob o domínio do magnata inglês Joe Lewis, e a guerra híbrida geofinanceira no passado, pelo Brzezinski, que era o assessor de política externa dos Estados Unidos contra o México nos anos 70 e 80, que ele frisou que não queremos um Japão ao sul da fronteira, e aí vem a fuga de capitais, uma série de crises financeiras contra o México. Vamos voltar aqui agora. O que está em jogo agora em Gaza, já para adentrar na geopolítica contemporânea com mais propriedade. Uma delas é a construção do canal Ben Gurion como uma alternativa ao canal de Suez. É muito importante frisar que o Estado de Israel moderno fez uma série de embargos, uma série de bloqueios, uma série de chantagens contra o canal de Suez, principalmente na época de Nasser no Egito, e quando o Egito era um país muito mais soberanista, muito mais nacionalista nas suas relações internacionais. Esse é o elemento número 1 que não pode ser deixado de lado, não pode ser ignorado. Número 2, a travessia dos oleodutos da Índia para a Europa, que acabam passando pelos Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Estado de Israel moderno, Gaza, que é uma região que tem uma enorme concentração de gás natural, de petróleo, tanto que a concessão com uma multinacional inglesa do petróleo vai vencer precisamente agora, e eles achavam que a Gazprom da Rússia ia abocanhar essa região altamente geoestratégica. E também passa pelo Chipre, que, como eu frisei antes, é uma espécie de um protetorado inglês desde 1878. E 3, essa agressão contra Gaza inviabiliza totalmente um projeto do Estado palestino, porque esse despovoamento massivo, além de criar uma crise na infraestrutura, uma crise populacional, uma crise demográfica, acaba que o Estado de Israel moderno abocanhe, além do território, as altamente ricas concentrações de gás no Mar de Gaza, que conecta Gaza com Chipre para essas redes dos oleodutos irem em direção aos principais mercados que estão na Europa Ocidental. E como nós sabemos, essa guerra entre a Rússia e a OTAN na Ucrânia acabou suprindo grande parte do gás e do petróleo que vinha barato da Rússia. Então, eles têm que buscar outras fontes alternativas, porque o gás que vem dos Estados Unidos é altamente caro, é 4 vezes mais caro. O Qatar já frisou que não tem o potencial de suprir, assim como a República Moderna do Azerbaijão tampouco tem essa capacidade de suprir o que os europeus demandam de petróleo e gás natural. Então, é um dos elementos plausíveis que está eclodindo esse enfrentamento forte entre esses dois choques, entre os palestinos, porque não tem um Estado pleno, soberano, e o Estado de Israel moderno. Perfeitamente. Acho que a abordagem aí está bem clara. E aí você está agora entrando na questão mais direta, né, do que está acontecendo agora em Gaza, né? Você, a partir de agora, vai para essa abordagem, e a gente pode considerar que essa é a quarta, né? Teve 3 guerras, essa seria a quarta e talvez definitiva, ou você vê ainda a perspectiva desse avanço de Israel na região poder ser interrompido por outras forças
que venha somar com a Palestina. Bueno, sem dúvida, essa é a quarta guerra entre esses dois grandes blocos, por assim dizer. Embora Só um detalhe, por falar nessa quarta guerra, toda guerra tem um fato inicial. O fato do Hamas entrar em Israel e fazer o que fez é uma provocação, ou é apenas o estupim dessa quarta guerra? Quer dizer, o Hamas sabia que ao fazer o que fez, chamaria a quarta guerra, ou isso não procede? Quer dizer, não é uma justificativa, né, para Israel avançar da forma como avançou e está avançando e pretende avançar. Não é uma justificativa, evidentemente. Mas pode-se considerar aí como estopim que dá a Israel essa possibilidade? Sim, é possível considerar assim como um estopim. Nós podemos considerar que seja o quarto conflito nessa retrospectiva histórica. Não seria uma guerra nas suas conversões práticas, porque não tem um enfrentamento direto entre dois exércitos como teve nas outras ocasiões, porque o Estado palestino está totalmente desconfigurado, não é um Estado pleno como nós conhecemos atualmente. Mas é sim o quarto grande choque entre essas duas grandes forças enfrentadas por esse controle territorial no Levante. Então, com certeza, é o estopim. Sendo estopim, né, e como você colocou bem, né, não é uma guerra porque não tem dois exércitos, né, dois estados. Nessa quarta situação, vamos dizer assim, que está gerando essa tragédia toda agora para os palestinos. O Palestina não tem aliados para poder fazer o enfrentamento, vai ficar por isso mesmo, Israel avança e a Palestina vai ser isolada mesmo, ou até banida, ou você vê perspectiva da Palestina ter uma ajuda dos estados da região para fazer esse enfrentamento? Então, o mundo atual vive uma transição entre um momento obsoleto e unipolar e a tentativa de alguns relevantes atores estatais de criar um mundo multipolar. Nessa transição, nós temos atualmente uma bipolaridade de blocos entre, de um lado, a tríplice entente euroasiática, que é a China, o Irã e a Rússia, e, de outro lado, o eixo Washington-Londres com essa estrutura da União Europeia. No caso do Irã, da China e da Rússia, que seriam os atores mais plausíveis para respaldar a Palestina, os russos jogam um poder muito ambíguo, porque o lobby sionista é muito forte dentro da Rússia, parte como legado da União Soviética, das estruturas institucionais e também dos oligarcas, dos magnatas que ainda tem muito poder na Rússia, parte como legado também dessas privatizações desenfreadas que foi a década do Boris Yeltsin. E também a Rússia é um caso polêmico porque ela em tese, ela está estacionada no território que era grande parte dos provenientes destes judeus para o Estado de Israel. Então a Rússia não consegue ter uma autonomia total para respaldar os palestinos por essas razões. A China tem uma política externa muito pragmática, de não entrar em choque. Então, com certeza, embora a China faça as advertências mais fortes contra o Estado de Israel moderno, mais que a Rússia, ela nunca iria respaldar os palestinos. O Irã seria a força mais plausível de ver um choque direto contra o Estado de Israel moderno, mas o Irã também já advertiu que apenas iria entrar se o seu território fosse atingido. O Irã também é muito reativo, embora ele seja dos três o mais atuante, o mais contra os interesses sionistas na região, porque está muito mais próximo.
ele só vai reagir se o seu território for atingido. E os países árabes vizinhos, como, por exemplo, a Jordânia, o Egito, principalmente, eles estão muito incrustados com o Estado de Israel. A Liga Árabe já nasceu baixo uma tutela inglesa, britânica. E o Egito, pouco a pouco, fez muitos acordos comerciais, é muito incrustado também no lobby, nessas parcerias geoestratégicas com o Estado de Israel moderno, assim como a Jordânia, que é totalmente capitaneada por essas influências sionistas. A Arábia Saudita é muito refém dos seus fundos internacionais, que está em dólares nos Estados Unidos. Nunca vai sair em defesa dos palestinos. Dos países árabes, o único que pleita Israel, mas também não tem as capacidades, o hard power, seria o Estado sírio. Mas, como eu falei agora, não tem essa capacidade de peitar diretamente o Estado de Israel moderno, que tem, além desse respaldo de Londres e Washington, eles têm entre 150 bombas nucleares. Então, é uma capacidade missilística, atômica, sem precedentes na região. Então, é muito difícil realmente os países vizinhos sair em defesa dos palestinos por todas essas razões que eu frisei. E também é importantíssimo frisar que essa retórica israelense, que a guerra contra o Hamas, não se sustenta também porque eles estão indo em direção da Cisjordânia, nas colinas de Golã, também no sul do Líbano, enfrentando também o Hezbollah, que também entra em choque também com o Estado de Israel moderno. Então, é uma guerra, um choque de tensões altamente complexo, que envolve questões comerciais, logísticas, estruturais, e os palestinos, tristemente, estão em uma condição altamente desfavorável. Sem dúvida que é uma situação muito difícil para os palestinos. O que a gente pensa é o seguinte: tem o papel dos Estados Unidos aí, e agora a questão das eleições americanas, né? Sim. Onde o Biden está sendo pressionado para fazer uma intervenção aí mais decisiva para, pelo menos, estancar esse avanço de Israel e esse massacre todo que está acontecendo com os palestinos. Aí não tem uma perspectiva por conta da possibilidade do Biden perder as eleições, ou ele perde as eleições, mas não vai decisivamente entrar na região e buscar um acordo, pelo menos por enquanto, para que isso acabe nesse momento, ou você também não vê perspectiva nenhuma aí? Certamente as eleições dos Estados Unidos impactam profundamente na região. O Biden está com uma popularidade altamente baixa, como nós vemos. O Trump já afirmou que vai suprir todo o respaldo à Ucrânia, que vai respaldar totalmente as investidas israelenses contra os palestinos. Então, o Biden está tentando jogar esta carta, tentando acomodar um cessar-fogo, mesmo que seja camuflado, para que isso seja divulgado massivamente nos meios massivos de comunicação, como nós dissemos, os famosos refletores, holofotes, para tentar criar um cenário positivo na sua administração, que ele seja o artífice desse cessar-fogo, que seria a última cartada para reverter o seu altíssimo grau de impopularidade que ele está tendo nos Estados Unidos e no mundo também, por todo o seu governo, que também não é apenas Biden, é o combo Biden, tem uma série de atores por trás que realmente dá as cartas, e o Biden acaba saindo nas imagens, mas ele acaba tendo realmente
essa impopularidade tremenda nas encuestas que nós vemos nas últimas pesquisas. Perfeito. Para fechar a questão, é claro que nós não vamos conseguir fechar hoje, né? Inclusive, já fica aqui o convite, né, para a gente discutir no nosso próximo encontro aqui no Diálogos Acadêmicos. Acho que a gente pode discutir a questão da bipolaridade, né, que você citou, que eu acho que é fundamental nesse momento uma discussão por esse viés aí, puxando essa temática para a gente poder abordar. Na questão que nós podemos fechar agora, você vê alguma perspectiva nesse conflito em que a Palestina não seja efetivamente expulsa completamente da sua região? E se isso ocorrer, para onde irão os palestinos que porventura sobrem, né, que sobrevivem, né, venham a sobreviver a esse avanço de Israel? Para onde irão esses palestinos? O Egito não aceita bem isso, né? Quer dizer, o governo do Egito não tem isso como uma perspectiva possível, né? Não é bem por aí. Para onde irão, então? Ou vão se submeter à dinastia de Israel na região e passar a ser submetidos a esse Estado grande de Israel? Sim, é uma grande pergunta, porque Gaza está totalmente arrasada, é uma região, a infraestrutura de Gaza foi destruída quase completamente. Se não me engano, as cifras de mortos estão como 42 mortos nos últimos 5 meses, então é realmente o que está em jogo. 42 mil, né? Exatamente, 42 mil mortos, é uma limpeza étnica, o que aconteceu também em Artax, na região armênia, dentro da República Moderna do Azerbaijão, é um caso similar, mas muito menos retratado nos meios massivos de comunicação. Muitos desses palestinos estão sendo relocados numa maneira paulatina na região do Egito, no Sinai. Outros talvez vão para a região da Jordânia, uma pequena parte para a região de Beirute, que já é muito composta por esses refugiados desde 46, 47, 48. Alguns acabam indo para a Síria também. Ou seja, Gaza vai ser totalmente destruída. Já se fala de uma acoplagem nesses resorts que Israel quer fazer também em Gaza, além de abocanhar as riquezas gaseiras e petrolíferas do solo marítimo de Gaza. E os palestinos, dentro do que era da Palestina histórica, vão sobrar nos resquícios na Cisjordânia, que a autoridade palestina tem ainda um certo grau de administração política e institucional. Vão sobrar esses resquícios em Ramallah, que é a capital jurídica do Estado da Palestina, reconhecida inclusive pela ONU. Então, com Gaza arrasada, eles tristemente vão ter que viver nesses resquícios na Cisjordânia e nos centros de refugiados e nos países vizinhos, principalmente o Egito, na Península do Sinai, que não tem muita infraestrutura, é uma região altamente desértica, sem muita assistência de grandes centros urbanos, e principalmente nas regiões fronteiriças com a Síria, com a Jordânia e com o Líbano. Realmente é um quadro caótico e, assim, me parece que nesse momento decisivo, né? Porque, como você citou, né? Se a Palestina não tem a possibilidade de ajuda, evidentemente que os Estados Unidos, ainda que o Biden queira fazer cessar-fogo, não vai parar, como você falou, né, um cessar-fogo camuflado, né, porque não vai parar. Israel já está dentro da Palestina, né, não vai sair de lá assim, e vai, evidentemente, tomar conta das riquezas que você acaba de citar.
Isso posto, para onde irá o Hamas nessa situação toda? Irá nesse viés junto com os palestinos, ou ele ainda consegue se concentrar em Gaza fazendo a resistência? Bom, Hamas ele acabou nascendo em 87, no ano da primeira intifada, como uma reação a esse desplaçamento massivo que foi posto em prática pelo Estado de Israel moderno. Ultimamente, ele pela agressão desproporcional que foi esse impulso do Estado de Israel moderno contra Gaza, ele acaba tendo inevitavelmente um certo grado de respaldo pela população palestina, principalmente na faixa de Gaza. Então, ele vai acabar permanecendo como uma força de resistência contra essa agressão sionista israelense. E se os israelenses acabam continuando essa agressão desenfreada contra Gaza e também contra a Cisjordânia, que já está acontecendo, além dessas agressões contra o Líbano, ele vai acabar ganhando mais respaldo, mais credibilidade dentro das regiões palestinas, porque esse ressentimento nessas populações, eles acabam penetrando profundamente, isso vai aumentando o sentimento de injustiça no imaginário coletivo palestino perante aos israelenses. Isso vai ganhando força e os grupos da resistência, o Hamas é um deles, tem vários na Palestina, vão acabar ganhando uma maior relevância social e institucional inegavelmente. Perfeito. Ou seja, é um conflito duradouro, já é muito duradouro, né? A própria abordagem histórica que você trouxe mostra que, na verdade, é um território que nunca conseguiu ter paz de fato, né? A questão aí de Israel buscar ser um grande Israel e também a resistência, evidentemente, que nunca vai conseguir aí estabelecer paz numa realidade dessa, né? Para indo para o fechamento do nosso encontro hoje, o que você vê nessa conquista de Israel, quer dizer, nesse Estado grande de Israel? Claro que seria objeto aí de outro programa, de outra temática, né? Mas o Israel, onde está concentrado hoje, né? A população de Israel que está bem fixada na região, ou seja, tem a cidadania, tem a questão social estabelecida, tudo mais, mas vai conviver com essa insegurança, né? Dos possíveis ataques esporádicos e consistente até da resistência desses grupos todos que você citou. Então, para fazer o fechamento, podemos dizer que Israel entra num barril de pólvora e o povo israelense está dentro desse barril, ou isso não vai acontecer, Israel vai ser o grande vitorioso e trazer definitivamente a paz na região com esse Israel grande? Me parece que isso é impossível, mas há alguma perspectiva nesse sentido? É impossível criar uma paz com esse projeto expansionista israelense, porque para entender esse jogo na geopolítica regional, nós temos que entender os grandes atores regionais, que além do Estado de Israel moderno, que tem um hard power muito poderoso, ele não tem um poder forte populacional, é dizer, demográfico, e também uma profundidade geoestratégica pelos seus limites territoriais, que é do Estado, que é um país do tamanho do Estado brasileiro de Sergipe. E, além do que, o seu principal antagonista regional é o Irã, que é um ator altamente importante, relevante, geoestratégico, que não podemos ignorar também pelo forte poder demográfico,
por um poder dissuasório interessante militar, tem uma capacidade missilística sobressalente, e é a principal força antisionista da Ásia Ocidental e tem altamente parcerias geoestratégicas militares com a Síria, que é a peça angular, é uma peça intrínseca nesse eixo da resistência, numa corrente antisionista ou que frustra os interesses geoestratégicos israelenses na Ásia Ocidental. Então, precisamente por essa reação iraniana e por Irã vir ganhando cada vez mais força e protagonismo geopolítico na região e no mundo, além das adversidades que Israel tem em toda essa região, não apenas no Irã, mas também no Iraque, nas populações gerais desses países, não com as elites, que são muitas vezes entreguistas e vende-pátrias, mas eles realmente não vão conseguir ter os seus objetivos estabelecidos, embora eles tenham certos encraves em algumas regiões, como, por exemplo, na região autônoma do Kurdistão iraquiano, porque é uma espécie de um protetorado israelense com o clã do Barzani, que tem estreitos vínculos com a elite política de Israel. Mas, ao longo prazo, entendendo o big picture também, os grandes atores regionais, cedo ou mais tarde, esse projeto expansionista vai ser engolido por essas populações que vão prevalecer diante dos interesses mesquinhos das elites entreguistas da maioria dos países árabes, principalmente a Jordânia, a Arábia Saudita e o Egito, que são totalmente ou quase totalmente subservientes aos interesses anglo-sionistas na região da Ásia Ocidental. Perfeitamente. Indo agora para a sua abordagem final, para o fechamento, o que você trouxe mais para fazer esse fechamento, diante do adiantado da hora da nossa live, e ficando até mais espaço, né, para outras lives ainda, retomando essa questão? Eu até vou tirar a questão que eu ia colocar agora, para que você possa fazer essa abordagem final. Esse aqui, na verdade, era o último slide que eu tinha programado. Faltou um pouquinho aqui uma abordagem que é importante ressaltar, a parte de alguns conceitos que o meio, principalmente a mídia corporativa, tenta impregnar nas pessoas, que uma retórica contra essas políticas genocidas do Estado de Israel moderno não é antissemitismo, é apenas uma rejeição a essas práticas desumanas que o Estado de Israel moderno está protagonizando na região. Ou seja, é uma posição contra ações de um Estado e não contra o aglomerado civilizacional e confessional e étnico e linguístico semita. Além do que, duas das grandes composições étnicas do Estado de Israel moderno nem sequer são semitas, sim, são askenazes, que vêm da Alemanha, e os Haslos, que vêm da região sul da Rússia, norte da Romênia. Ou seja, há uma confusão semântica, linguística totalmente nos meios massivos de comunicação, e é importantíssimo frisar esse sequestro e essa imposição ultra unilateral de um conceito universal do que é o semitismo. São os povos que vêm de Sem, são os árabes, são os fenícios, os arameus e também os judeus, mas os judeus sefaraditas e os mizrahis, que são os herdeiros e os descendentes do reino de Israel bíblico, e não os askenazes e os haslos, que vêm de uma outra composição étnica e também linguística. Dito isso, é importantíssimo diferenciar o que é o semitismo, o que é o judaísmo e o que é o sionismo, e isso também fica para uma próxima abordagem, para que nós possamos diferenciar
esses conceitos que é muito mal entendido no sentido comum e também nos meios massivos de comunicação, que muitas vezes muito mais desinformam que informam. Muito bem, eu acho que você aí deixa a perspectiva importante, né, para o nosso próximo encontro ser por aí, quer dizer, fazer a explicação dessas questões, né, todas, e desse divisionismo, né, que há entre um setor e outro, sionista, antissemita, quer dizer, acho que explicar tudo isso vai ser uma abordagem muito interessante aqui no programa Diálogos Acadêmicos. Então, a gente fica para a próxima entrar por esse viés, por essa discussão, sem falar ainda que nós podemos abordar já nesse encontro o papel do Brasil nessa situação toda, né? E até, como você citou, alguns países da América Latina, como Chile, México, ou seja, fazer uma abordagem também de como a América Latina, né, vê essa questão, e acho que a gente pode mostrar também uma compreensão do que esses países pensam e do que esses países pretendem nesse avanço todo que está acontecendo lá na faixa de Gaza, né? E com esse avanço todo de Israel. Ficamos por aqui, acho que está chegando aí um bom tamanho, né, da abordagem de hoje, da sua abordagem de hoje, e ficamos para o próximo encontro que a gente venha fazer brevemente, né? Ou seja, nós estamos fazendo a cada 15 dias, né? Para lançar no ar aí, gravamos aqui, cada 15 dias nós estamos lançando, então nós vamos fazer esse fechamento. Perfeito, Macito? Perfeito, grande Cláudio. Então vamos fechando por aqui, esse é o programa Diálogos Acadêmicos, da editora D3 Educacional e da parceria aí, a parceria, como é o nome mesmo, Macito? Plataforma Multipolar MEX. Exatamente. No próximo encontro, eu vou pedir para você falar um pouco mais dessa plataforma e dessa parceria com a editora D3 Educacional, para que as pessoas possam compreender essas parcerias e o que nós estamos fazendo aqui na editora D3, nesse canal da editora D3, e abordar aí melhor a compreensão disso tudo. Foi um prazer mais uma vez, ficamos aqui e o próximo encontro está aí para abordar tudo isso que nós deixamos aqui para abordar no próximo encontro. Perfeito, Macito? Suas colocações aí finais, e, enfim, se tiver, ou sua despedida da live de hoje. Perfeito, Dodge. Muito obrigado por outra oportunidade para a gente apresentar elementos interessantes da geopolítica contemporânea, mais precisamente sobre a Ásia Ocidental, sobre o Estado de Israel moderno, a sua construção, sobre a resistência palestina. E no próximo nós vamos aumentar esses elementos, frisar alguns conceitos e também já uma ponte com a nossa maiúscula América e também adentrar, como você frisou antes, nesses polos das relações internacionais, essa multipolaridade, o mundo bipolar, o que é esses polos, e ver aonde vai o mundo nessa transição para o século XXI, que apenas inicia. Perfeitamente. Muito obrigado a todos. Até o próximo encontro do Diálogos Acadêmicos com Márcio Forte e eu, Naidson Pires, que estamos aqui abordando, principalmente na abordagem que o Márcio está trazendo. Depois eu também posso contribuir nessas abordagens futuramente. Grande abraço, Márcio Forte. Até o próximo encontro. Grande abraço, até mais. Até o próximo encontro. Até mais.